depois deixar essa gravação. Então, dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz de estar com vocês, né? Estou sendo obediente a Deus, faz uns 2 meses que eu recebi uma direção para cada vez falar um pouquinho mais para mulheres. E eu quero falar um pouquinho para vocês, porque às vezes no Instagram eu falo tão aberto, né? E aí eu tenho um monte de homens, mulheres que me seguem. E aí eu fiquei pensando, como, meu Deus, eu falar mais para mulheres? E foi então que eu resolvi fazer assim alguns encontros fechados, né? Tem muitas alunas aqui, tem pessoas que algumas que eu não conheço, mas já vou falar um pouquinho de mim. E não tem como, né, a gente falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu falo, se não for para falar de identidade, daquilo que a gente tanto busca dentro da nossa caminhada. Eu sempre falo, né, dentro dos treinamentos, que nós buscamos espiritual e corpo, que é uma junção daquilo que Deus nos deu, Deus nos falou, que nós somos tricotômicos. E não tem como a gente buscar viver uma plenitude se a gente se desenvolver no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, né? E eu tenho cada vez mais nessa construção. E hoje, quando eu estava pensando sobre, né, nesse encontro, e aí me veio esse tema, né? Ser o poder de ser quem nós somos. E aí, quando a gente fala sobre esse tema, a gente fala muito sobre identidade, sobre aquilo que a gente já tem construído, muitos de vocês dentro da Febracis, né? Aquilo que a gente já fala, nossa busca de identidade faz a gente viver aquilo que nós nascemos para viver, que é a nossa essência. E viver a nossa essência vai fazer a gente acessar coisas extraordinárias, e mais do que coisas extraordinárias, acessar o sobrenatural de Deus, porque nós só acessamos aquilo que Deus tem nas nossas vidas quando nós entramos nesse lugar de afiliação, né? E por que eu estou comentando sobre isso? Porque na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente encontra e conhece, tem um relacionamento com Deus, mas a gente vai e entende quem é Deus é. Mas muito mais desafiador é a gente encontrar esse lugar de filha. E se a gente não encontra esse lugar de filha, nós também não conseguimos acessar aquilo que Deus tem. Então, mais do que entender quem Deus é na nossa vida, nós também precisamos entender qual é o nosso lugar de filha. E para encontrar o nosso lugar de filha, encontrar esse lugar de quem nós somos, nós temos que encontrar a nossa identidade. O que nós por que nós nos perdemos, aonde nós nos perdemos, e essa jornada constante de quebrar orgulho, raízes de rejeição, curar as nossas feridas, para que cada vez mais nós vamos encontrando essa essência da nossa identidade, aquilo que nós temos. E eu organizei hoje um pouquinho para falar sobre isso, peguei algumas coisas de um treinamento do Viva, coloquei algumas outras coisas para que eu possa trazer um pouquinho mais daquilo que meu coração está queimando para falar para vocês, mas que nós buscamos essa continuidade na jornada, né? Eu tenho cada dia mais, quando a gente está nessa busca, o quanto a gente ensina e a gente ainda é tratado. Faz umas 2 semanas assim que eu estava sendo moída por Deus em coisas dentro de mim, porque eu sabia daquilo que o Senhor tinha e que precisava ser acessado, ainda escamas, que precisava ser quebrado. Então, é um processo eterno que a gente vai viver e que a gente precisa de muita, muita, muita diligência daquilo que nós precisamos fazer. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade para compartilhar, escrever, tá? Eu estou olhando aqui todos os comentários de vocês e eu quero muito que toque vocês e que eu compartilhe com aquilo que está no coração de vocês, tá? Vocês estão vendo aqui a minha tela, fala para mim. Aqui. Então, boas-vindas, né? Para quem não me conhece, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são amigas de outras amigas, então quero só falar um pouquinho de mim. Eu sou Master Trainer da Febracis, né? Sou casada, cristã, sou apaixonada por Jesus, desenvolvimento humano, e tenho vivido uma jornada de transformação, né? Desde que eu me encontrei em depressão e quis
mudar a minha vida financeira, quis mudar a minha vida como líder dentro da minha empresa. Eu era arquiteta e imergi nesse mundo de desenvolvimento humano e conheci, além da Febracis, muito conteúdo de inteligência emocional, e isso me fez me apaixonar tanto, que eu, né, ao longo desse processo, fiz uma transição de carreira e hoje eu falo sobre isso. Então, sou muito grata a Deus por nessa trajetória. E aí, quando a Camila fala também, né, sobre a gente buscar identidade, propósito, até vou falar um pouquinho sobre isso. Não tem como a gente viver essa busca e ao longo do caminho nós não sermos conduzidas para aquilo que Deus nos chamou, tá? Então, mais do que a gente ter certeza daquilo que nós nascemos e para que nascemos, quem nós somos, tenha certeza que nessa jornada você vai ser conduzido a fazer coisas que você jamais imaginou. Por quê? Porque quando você está distante de quem você é, você começa a fazer coisas que não eram para você fazer. Mas quando você se aproxima da sua identidade, você vai entender que Deus começa a calcular a rota e mudar realmente a sua vida. Então, hoje eu me encontro como treinadora, né, desenvolvendo pessoas, o desenvolvimento humano, e entender que existe a possibilidade de a gente cada vez mais ser transformado. E aí, quando a gente está falando sobre tudo isso que eu estou iniciando com vocês, né, sobre ver o poder que há em mim e entre você, tantas pessoas perguntam essa frase, né? Meu Deus, Samara, qual é o meu propósito? E a gente fala muito dentro dos treinamentos que o propósito só vem pela essa busca da identidade. Então, eu quero que você imagine se você tivesse já claro, né, esse propósito da sua vida. Se você já tivesse de verdade claro o que você nasceu para ser e fazer, quem você já seria, aonde você já estaria. E por que eu quero te instigar para fazer isso? Porque os nossos resultados vão ser proporcionais ao nível da nossa entrega. Então, se você ainda não teve isso, nós precisamos buscar e cavar cada vez mais esse nível de entrega para que a gente mude verdadeiramente. E eu estava trazendo a consciência esse final de semana assistindo um filme, foi muito forte, né? O quanto nós não temos tempo, a vida passa muito rápido. E aí, o quanto nós não temos mais tempo para esperar, para guardar aquilo que está para acontecer. Então, se você já se sente sem propósito, ou você pensa de alguma forma, o que eu nasci para fazer, mas ainda não tem essa resposta, seja diligente e busque com profundidade, para que você cada vez mais tenha muita clareza daquilo que você precisa fazer. Eu tenho certeza que dentro dessa jornada, aquilo que mais me chama atenção, né? O quanto Deus ele pode se revelar cada vez mais dentro de nós e o quanto ele pode trazer mais nítido e claro ao longo que a gente vai caminhando. Não é eu encontrei e de repente as coisas clarearam, não. Quanto mais eu vou caminhando, mais aquilo que lá na frente vai acontecer vai ficando mais claro, as pecinhas vão se juntando. Mas ele nunca é algo assim totalmente que a gente vai saber. Por quê? Porque se Deus revelasse tudo que nós vamos fazer, eu acredito que por medo ou nós não estaríamos preparados, a gente iria desistir, né? Então, Deus, ele sabe realmente de todo o processo. Então, tenha certeza que Deus, ele é um Deus de processo e ele vai mostrar aos poucos, porque nós não temos a capacidade, nós não temos a estrutura para receber tudo que ele tem para que a gente possa saber daquilo que nós vamos fazer, nós podemos fazer. Então, esse propósito ele não vai ser encontrado de uma hora para outra, ele vai ser aos poucos e você precisa estar consciente e olhando para tudo aquilo que está acontecendo com você, que as pecinhas vão se encaixando. E aí, qual é o poder de ser verdadeiramente quem você nasceu para ser, né? E aí, quem que você nasceu para ser? Você, quem acredita em Deus aqui, gente, coloca aqui no chatzinho aqui, escreve aí para mim. Quem acredita em Deus? Eu acredito que todos aqui, de alguma forma, né,
acreditam em Deus. E se Deus, ele é um pai, e se Deus, né, é rei, quando a gente fala de viver a nossa real identidade, nós estamos falando de realeza. Então, se lembra que eu comentei que mais do que entender Deus como pai, é entender quem nós somos nele, a nossa afiliação. Então, ver Deus como rei, ver Deus como pai, ver Deus como todo-poderoso é muito mais fácil do que ver você como filha dele. E isso faz a gente ter acessos específicos. Então, qual é o poder de ser verdadeiramente quem nós nascemos para ser? Quando eu acredito verdadeiramente que eu sou filha de um rei, que eu acesso lugares específicos, que eu sou provida por ele, que eu sou cuidada por ele, que eu sou amada por ele, nada mais nos para. E eu acredito que essa é a constância da nossa busca por viver e encontrar essa real identidade. Quando nós encontrarmos verdadeiramente essa identidade, começarmos a andar nela, ninguém mais nos para. Nós vamos conseguir entender as ferramentas que nós temos. E aí, quando eu falo, né, disso tudo, eu falo, né, do espírito, da alma e do corpo. Então, nós temos ferramentas espirituais, temos ferramentas emocionais, temos ferramentas racionais, temos ferramentas no nosso corpo, e quando nós entendemos tudo isso, nós vamos verdadeiramente usar todas as ferramentas para sermos assertivos, velozes e, de fato, correr nos lugares onde Deus tem preparado para nós e o processo e o propósito daquilo que eu e você nascemos para fazer nessa terra. Porque eu sempre falo, né? Nós não nascemos só para pagar boleto, nós nascemos para algo muito específico. Então, você tem algo muito específico dentro de você. E se você não acessar isso, você não saber de verdade quem você é, e eu não estou falando só de você entender quem você é na sua alma, que você é linda, que você é uma filha maravilhosa, que você é uma pessoa incrível. Eu quero que você entenda que mais do que entender sobre isso, você precisa entender quem você é no mundo espiritual, quem você é em autoridade, quem você é como filha, que você precisa crescer em todas as esferas, tanto emocional, quanto espiritual, quanto no corpo, para que você possa acessar esse lugar de poder. E o que é esse lugar de poder? É você ter essa velocidade naquilo que você nasceu para ser. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Escreve aí para mim. Você nasceu para fazer coisas extraordinárias. E isso é um poder. Só que nós só acessamos esse poder quando nós entendemos quem nós somos. Não só na nossa alma, mas também no nosso espiritual. Então, quem você é espiritualmente? Quem você é na sua alma? Quem verdadeiramente você é? E aí a gente, né, quando a gente está falando agora de emoções e quando a gente está falando principalmente de neurociência, nós temos razão e emoção. Então, a razão, ela explica o que eu e você temos e queremos, mas a nossa alma, o nosso emocional é que verdadeiramente faz. Então, racionalmente, você se vê também como filha, racionalmente você vê como alguém importante para Deus, mas emocionalmente talvez você não veja. Emocionalmente você não consegue acessar esse lugar. Por quê? Por causa das suas debilidades emocionais. Então, quanto mais a gente está nessa busca, né, de entender, ter clareza daquilo que emocionalmente nós precisamos limpar, mais poder nós vamos acessar. E eu estou falando, não é de um poder de você ter como que eu posso explicar esse poder, gente? Não é um poder, né, que as pessoas olham como um orgulho. Não. É um poder de verdadeiramente fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Que coisas extraordinárias? Jesus disse na Bíblia que ele veio para que eu e você temos vida e vida em abundância e para fazer coisas maiores do que ele. Então, caraca, quantas coisas nós podemos fazer que nós não acessamos ainda por não entendermos quem nós somos?
quanto poder há de cura, manifestação, quanto poder dá de amor, de transformação, de palavra, daquilo que nós podemos viver e fazer nessa terra, mas não fazemos porque nós não sabemos quem nós somos. Então, é isso que eu quero trazer essa consciência para mim e para você. O quanto eu e você precisamos estar cada dia mais acessando esse lugar para termos poder nessa terra. Outra coisa que eu sempre trago para trazer entendimento para você, tem uma passagem na Bíblia que fala que a terra aguarda a manifestação dos filhos. E quando eu e você entendemos quem nós somos como filhos, nós manifestamos quem Deus é. E existem pessoas esperando essa manifestação. Existem pessoas aguardando a manifestação dos filhos. E se eu e você não sabemos quem nós somos, nós não acessamos esse poder e não manifestamos quem Deus é. Então é isso que nós precisamos. Quem nós somos realmente. E esse é o poder verdadeiro que nós vamos acessar, ok? E aí, se eu não tenho esse poder, eu estou de alguma forma negligenciando. E é aí que a gente inicia. Aonde que de alguma forma eu tenho negligenciado? Talvez seja o meu casamento, talvez seja os meus filhos, a minha saúde, a minha vida financeira, a minha profissão, a minha saúde emocional, a minha vida espiritual. Quando eu começo a entender aqui, ó, né? Qual é o poder de viver quem realmente eu nasci para viver? Eu entendo que eu sou filha e que esse poder faz eu manifestar quem Deus é. Agora, quando eu não tenho de alguma forma esse poder, é porque de alguma forma eu não estou ali acreditando quem eu sou. E aí, automaticamente, quando eu não acredito em quem eu sou, eu negligencio algo. E aqui é o primeiro passo para a gente começar a encontrar realmente o que eu e você precisamos para mudar, trazer consciência. Eu vou falar sobre isso. Então, traga consciência. Qual é a área da sua vida que mais você tem fugido? Porque o negligenciado não é porque você não sabe, você sabe, mas você foge. E quando nós fugimos é porque existe uma dor. E aí, emocionalmente, tudo que dói, nós corremos. O nosso cérebro, ele foge da dor e ele busca prazer. Então, tudo aquilo que a gente negligencia é porque tem dor ali. E isso que a gente precisa trazer consciência. Por que tem dor? Por que eu estou negligenciando? Aonde está a dor? E só assim é possível acessar e resolver. Se eu não trago consciência para isso, eu não consigo mudar. Então, o que você tem fugido? Qual é a área da sua vida que você foge? Qual é a área da sua vida que você, de alguma forma, negligencia? Porque vai ter conflito, vai ter situação difícil, vai ter problema, vai dar muito trabalho. Qual é a área que você foge? Talvez seja o casamento. Não, vai dar muito trabalho resolver isso com meu marido. Eu nem quero tomar porque eu tô tão magoada, tão cheia disso e não quero nem... Não, é meus filhos, ou é a tua saúde, a tua vida financeira. Então, tudo aquilo que gera dor, gera desprazer, gera de alguma forma constrangimento, você foge. E aí você negligencia. Então, é aí o primeiro passo, trazer consciência para essa mudança. E aí existe um pressuposto para mudar essa história. Nós temos como mudar isso? Temos como mudar. Como? Sendo vulneráveis. Como, Samara? Sendo vulneráveis, reconhecendo que nós precisamos de ajuda e reconhecendo que eu e você temos esses desafios. Sempre, 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 sempre. Nós só vamos viver uma transformação quando reconhecermos. Samara, mas eu já resolvi tudo isso. Se você tivesse resolvido, você já teria acessado todo esse poder que você tem. E se você ainda não está acessando, é porque de alguma forma tem algo que precisa ser ainda vulnerável e gerar mudança. E aí, qual é a área? Qual é a área? E aí essa área é a que você precisa olhar e ter vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É ter coragem. Coragem de mudança. Coragem de olhar. Coragem, porque o processo dói, né? O processo dói. E aí tem uma frase, né, no livro da Camila que é muito maravilhoso. O seu passado é capaz de definir apenas o seu presente. Por quê? Porque tudo que nós vivemos tem definido o nosso presente. Mas o seu passado não vai definir quem vai ser amanhã.
O que define que você vai ser amanhã, o que você fizer hoje. Se você negligenciar, sim, amanhã vai ser a mesma coisa. Agora, se hoje você decidir mudar o teu presente, o teu amanhã será diferente. Então, aquilo que você tem vivido hoje é só apenas uma colheita daquilo que o teu passado criou. E se de alguma forma você alterar o teu presente, você não vai colher mais isso. Então, quando a gente está olhando para esse processo de vulnerabilidade, quando nós estamos olhando para esse processo de construção dentro de nós, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos reconhecer que ainda não somos. Samara precisa sempre isso, sempre, sempre, minha amiga. Sempre, 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 sempre vai ser necessário olhar para isso e reconhecer os problemas, as dores, para que eu e você possamos crescer. Porque existe uma promessa de mudança, né? Existe um processo, uma promessa para mim e para a tua vida. E qual é essa promessa? Eu sei que tem uma promessa bíblica que é para mim, para você e para todos, que é viver uma vida em abundância. Só que eu sei que tem mulheres aqui que têm promessas ainda mais específicas. Talvez você já recebeu uma profecia de um profeta, talvez você já recebeu uma palavra muito direcionada de Deus, daquilo que você iria fazer, daquilo que você iria ser nessa terra, daquilo que você iria de alguma forma fazer, e você ainda não vê como a possibilidade disso. E se tem uma coisa que eu de fato acredito é que Deus não mente, né? Deus não é homem para mentir. Então, qual é o problema, Samara? Que se Deus não mente, mas não acontece, é que nós não estamos preparados. Deus, ele não se atrasa. Quem é que não está disposto a ser vulnerável é eu e você. Então, quando nós nos quebrantamos, nós nos tornamos vulneráveis, a promessa ela já está pronta. Falta eu e você entrarmos embaixo da promessa. Então, Deus, ele tem as suas promessas, ele tem algo específico para mim, para você, e específico. Eu acho que foi hoje que eu compartilhei uma palavra que eu vi no meu devocional, né? Que Paulo fala aos Filipenses que existe algo específico e que eu e você precisamos procurar em Deus, né? Como se fosse mistérios de Deus. Então, nós precisamos acessar Deus para entender. E isso é para mim e para você algo específico. O mesmo, aquilo que eu nasci para fazer não é a mesma coisa que a Kathleen nasceu para fazer, que é diferente da Gilmara, que é diferente da Marisa. Qualquer uma de nós temos algo específico totalmente diferente uma das outras. Só que o maior problema da humanidade é as raízes de rejeição, de comparação e a gente querer ser melhor de alguma forma, muito próximo ou igual das outras pessoas, porque nós não vimos valor em nós. Então, nós só vamos acessar esse poder que existe dentro de nós quando nós olharmos para essa promessa, acreditarmos nessa promessa e se tornarmos vulneráveis para entrar nesse processo de transformação, para acessarmos essa promessa. Eu já passei por vários momentos da minha vida onde eu questionei Deus, né? Deus, mas você prometeu. Deus, você prometeu, né? Que ia ser assim, ia ser assado. E de alguma forma eu não conseguia enxergar, né, aquilo que Deus ia fazer, o que Deus poderia fazer. Então, isso me fez trazer mais consciência ao longo do processo que eu queria que Deus mudasse, mas Deus não muda, é a gente que tem que mudar, né? Então, eu só consegui realmente calar essas vozes quando eu olhei com vulnerabilidade e falei, Deus, ele não é alguém que vai mentir, muito menos alguém que vai qual é a palavra? Errar. Mas Deus é alguém que ele vê mais do que todo mundo, né? Ele vê de cima, ele vê tudo à nossa volta. Então, se é alguém que é pequeno, que é para entender, é eu. Eu e você precisamos olhar para isso. Então, a tua promessa está esperando você. Você que precisa mudar. Eu preciso mudar. Se ela ainda não aconteceu, e eu tenho muitas, né? Eu sempre falo isso para Deus. Deus, eu tenho um monte de coisa que ainda não aconteceu. É porque eu não entrei nesse lugar ainda de ser aquela pessoa para aquela promessa fazer acontecer.
E aí, então, o que nos impede de enxergar esses comportamentos que a gente precisa mudar para acessar essas promessas? Ok? O que nos impede, tá? Uma das primeiras coisas que eu e você precisamos é ter consciência, tá? Ter consciência. Só deixa eu ver se tem alguém pedindo para lembrar, porque eu não. Ter consciência de do que nós estamos fazendo de errado. É aquilo que eu mostrei, né? Ter consciência do problema. Então, reconhecer as áreas da vida que nós não estamos como deveríamos e analisar as nossas escolhas, os nossos comportamentos, as nossas palavras em cada área. E aí, olhar quais são os erros. Não existe nada que você esteja vivendo que você não plantou. Então, quais são as coisas que eu tenho nessa área que estão ruins? Exemplo, eu estou com problemas emocionais. Quais são as coisas ruins que eu fiz emocionalmente? Estou com problemas financeiros. Quais são os comportamentos ruins que eu plantei nessa área? Estou com problemas no meu casamento. Quais são as coisas que eu plantei? Mas mais do que você plantou, você não tem consciência quais são os erros que você cometeu, às vezes, nessa área, por não entender quais são as tuas crenças. E aí tá a grande chave. Porque às vezes a gente acessa só algumas partes, nós não acessamos tudo. Por quê? Porque nós precisamos lembrar, né? A Bíblia diz que aquilo que a gente confessa, nós somos sarados. Então, toda vez que eu confesso, tá, trago consciência, eu trago luz, eu consigo resolver. Aquilo que eu não lembro, eu não consigo resolver. Por isso que a nossa jornada é um processo, porque não tem como a gente, de uma hora para outra, trazer clareza de tudo. Eu preciso, de alguma forma, ser aos poucos. Coisas, mas o que mais dói agora? Depois, resolveu isso? O que mais dói? E assim essa jornada vai acontecer. Olhar para os erros que você cometeu, trazer consciência sobre esses erros, depois as palavras que você libera nessas áreas, aquilo que você planta com a sua boca, com a sua palavra, e aí quais são as crenças que você tem naquela área também. Então, essa consciência é um processo que leva tempo, tá? Ali tem uma frase do Confúcio que fala, né? Muito sabe quem conhece a sua própria ignorância. Então, de alguma forma, a consciência é um pressuposto para qualquer estado de liberdade. Eu e você precisamos ter consciência das coisas. Aquilo que eu não tenho consciência, eu não consigo resolver. Então, quando eu olho para minha jornada ou para aquilo que eu ainda tenho de dor, é porque eu não tenho consciência ou da dor, ou da crença, ou do erro. Eu já vivi por vários momentos quando eu tomei consciência daquilo que eu falava e falei, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Eu não tinha consciência sobre aquilo. E a falta da consciência de olhar para aquilo e ter clareza sobre aquilo fazia eu viver na ignorância. Quantas pessoas vivem em disfunções por viver em estado de ignorância? Então, quando você olha para a sua jornada, a consciência é uma luz numa escuridão. É como se a gente trouxesse um foco assim para o problema. Quando a gente toma consciência daquilo, a gente consegue resolver. Tanto que o Paulo fala, né, que um dos maiores falta de realização e de situações que a gente não resolve é por não ter metas e objetivos, porque eu não consigo colocar consciência naquilo e criar uma meta para aquilo. Logo, eu vivo na ignorância sobre aquilo. Então, eu não tenho como viver uma plenitude, principalmente uma liberdade, se eu não tiver uma consciência sobre todas as coisas. E aí volta aquilo que eu falei. Por que a gente vive disfunção? Porque nós fugimos. Então, é uma briga. É uma briga porque eu tenho que ir para aquilo que me gera desconforto, mas ao mesmo tempo aquilo que me gera desconforto está querendo fazer eu fugir. Então, inconscientemente, nós fugimos das nossas dores, porque vai doer, mas ao mesmo tempo nós ficamos na ignorância.
E por isso que passamos tanto tempo vivendo em disfunção e não cumprindo aquilo que nós nascemos. E aí, quando eu trago clareza sobre isso, eu quero falar para você que você precisa ter muita diligência. É muita força de vontade para olhar para aquilo que dói. E por isso que às vezes tem que acontecer uma dor na sua vida para você olhar. Quando a Camila fala no livro dela, né, que precisou o Paulo vir pedir o divórcio para ela conseguir olhar. Então a dor às vezes é o que vai fazer você, vai ser então a força que vai fazer você olhar para aquilo que você não olha. Então, olhando para esse estado de ignorância que nós vivemos por não encontrarmos a sabedoria e a consciência, esse estado de ignorância, ele nos limita. Esse estado de ignorância, ele nos mantém parado. Esse estado de ignorância, ele nos mantém isolados daquilo que nós nascemos. Então, é uma busca incessante por trazer consciência. Deus me mostra. Eu oro todos os dias, né? Pedindo ao Espírito Santo, me mostra aquilo que está errado. Me mostra onde precisa ser ajustado. Me mostra aquilo que eu estou fazendo de errado. Me mostra aquilo que está fora do lugar. Me mostra aquilo que... E é um estado de sair desse piloto automático para puxar para o estado de agora e fazer a mudança. Então, não é leve. Por isso que o processo nem todo mundo quer viver. E não é todo mundo que paga o preço. E por isso que a gente vê poucas pessoas alcançando uma liberdade, principalmente cumprindo seus propósitos na Terra. Porque são contados no dedo pessoas que de verdade pagam o preço. E o preço é abrir mão dos sentimentos. A Joyce Meyer, naquele livro da Raiz da Rejeição, ela fala, né, que ela aprendeu a viver além dos sentimentos. Porque ela precisou olhar para a fé e andar ainda não olhando, olhar além do que ela estava sentindo e fazer o que era necessário, mesmo não olhando. E olha que loucura! É uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Então, nós não podemos esperar sentir para conseguir olhar. A consciência não vai vir porque você quer olhar. A consciência vai vir da tua diligência de buscar aquilo que está errado. Por quê? Porque você precisa ter esse estado de plenitude. Enquanto você não tem essa plenitude, você vive na ignorância. E quando eu vivo na ignorância, eu vivo cego. Eu vivo, sem enxergar aquilo que de verdade está acontecendo. Então, essa busca, né, tanto que a gente fala de conhecimento, de jornada de transformação, é uma busca por ter cada dia mais consciência. Aí, primeiro, consciência do quê, Samara? Das memórias, né? Das memórias, das nossas experiências. Eu sempre falo assim que se eu tiver a memória, a gente consegue resolver, né? O problema é que a gente não tem as memórias. E se a gente lembrar das memórias, a gente consegue resolver. Se eu lembro daquilo que aconteceu, eu consigo pedir perdão, consigo liberar perdão, eu consigo registrar, eu consigo ressignificar. Mas quantas das vezes eu não lembro da memória? E mais do que isso, eu não tenho consciência do quanto ela dói. Às vezes você olha para alguma memória e fala, não, mas isso nem doeu tanto assim. E aí, por quê? Porque está tão cauterizado e de alguma forma você já deu um outro significado. Só que lá no fundo, você colocou para baixo do tapete e aquilo está doendo. Então, eu preciso ter consciência das memórias, eu preciso ter consciência daquilo que está errado. Eu preciso ter consciência das experiências. O que é rejeição, Samara? E aí a gente volta a trazer essa situação, né? Samara, isso tem que olhar sempre, sempre. Sempre, tá? Isso é algo que eu acho que todo mês, uma vez no mês, uma vez a cada 45 dias, eu tô olhando por que aconteceu isso. E aí, aonde eu fui criticada, aonde eu fui humilhada nessa situação, aonde eu fui abandonada, aonde eu fui acusada. Então, essas rejeições, tudo que aconteceu nas nossas vidas, de alguma forma, são episódios de rejeição. Então, se você foi muito criticado pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou pelo seu irmão, ou pelo amiguinho da escola, ou de alguma forma por algum professor. Se você foi humilhado, o que é ser humilhado, Samara? É ser chamada a atenção na frente das pessoas.
Talvez sua mãe brigou com você na frente das pessoas, foi chamada atenção na frente das pessoas. Eu lembro, teve um coach meu, um aluno meu que eu estava fazendo um coach individual com ele, e ele se viu humilhado quando ele queria ir no banheiro na escola, a professora não deixou, ele acabou fazendo xixi na calça dentro da sala. E aí todas as pessoas riram dele. Aquela humilhação fez ele viver uma série de problemas na vida adulta. Então, humilhação é uma exposição e de alguma forma te fere a identidade. Abandono de pais, né, presentes. Às vezes papai e mamãe trabalham muito, não se sentir amado, não se sentir perto, pertencente àquele ambiente, traz um sentimento de abandono. Acusação, né? Esse sentimento de acusação é você, de alguma forma, ser acusado por algo que você não fez, invalidado. Então, essas falas, né, de que você não é isso, que você é aquilo, essa invalidação também são episódios de rejeição. Indesejado, talvez papai e mamãe queriam um menino e você veio menina, ou você foi um furo na camisinha, ou viu a vida inteira que sua mãe só ficou com seu pai porque você de alguma forma nasceu. Isso é indesejado. Samara, eu já vi isso no método CIS, eu já resolvi isso. Se você lembra, essa memória vem novamente. Então, é muitas coisas que precisam ser resolvidas. Não é uma coisinha só. É um processo longo, tá? Maltratado. Mamãe não penteava seu cabelo. Não penteava assim, né? Puxando o cabelo. De alguma forma, você não foi cuidado para ir para a escola. Não foi arrumado. Não cuidavam da sua roupa. E isso é ser maltratado. Ok? Abusado. Esse abuso pode ser tanto um abuso físico quanto um abuso emocional também, tá? Teve mães ou pais que abusaram emocionalmente dessa criança, né? Pais e mães separados, às vezes fazem isso com o filho, né? Começa a colocar o filho contra um ou outro, isso é um abuso emocional dessa criança. Sentimento de inferiorizado. Você é menor que os outros, vem do sentimento de ser menor em ambientes, inadequado a ambientes, um sentimento de inferiorização. Injustiçado, talvez, né, apanhava por não saber o que estava apanhando, ou alguma coisa que não fez, era injustiçado, isso também são memórias de rejeição. Sentimento de não amado, comparado, tratado com indiferença. Tudo isso foi sentimentos de rejeição. Samara, mas foi uma vez, um negocinho, já serve para fazer uma fratura na sua alma e isso se reverberar até o dia de hoje, você fazer aquilo que você não era para fazer por querer de alguma forma se proteger de tudo isso. Então, quando a gente está falando dessas rejeições, ó, quando papai e mamãe brigam, também é um episódio de rejeição. Superproteção também é rejeição, Samara? Sim. Por quê? Você te colocaram numa caixinha de vidro. Você não pode ser acessado. Isso traz uma consciência de eu não tenho capacidade para nada, todo mundo tem que fazer tudo por mim. E isso também é rejeição. Essa superproteção não é amor, é uma incapacidade, é rejeição também. Não dar limites também é uma forma de rejeitar? Sim, porque a criança se sente amada dando limites, dando proteção, ok? Então, tudo isso traz episódios na nossa infância que marcaram a nossa alma. E isso faz com que eu e você vivamos nossas disfunções no dia de hoje e a gente cada vez mais está mais longe daquilo que nós devíamos fazer e não fazemos. Isso faz a gente ter feridas. Imagina a sua alma e ter uma ferida grande, todas aquelas rejeições que criaram feridas. Talvez você foi muito machucado, então tua alma está cheio de feridas. E esses traumas, por essas experiências de dor, dessas rejeições, deixaram toda a sua alma ferida. E essas feridas são um perigo. Por quê? Porque essas feridas fazem a gente querer se proteger de viver aquilo. Por isso que é tão difícil nos transformarmos. Porque o nosso inconsciente, ele foge da dor. Então, todas as vezes que eu, de alguma forma, estou
com dores na minha alma, o meu inconsciente não quer acessar, porque dói. Então eu tenho que fazer uma força muito grande para olhar para aquilo, para passar por aquela dor, para que seja sarado. Você tem que trazer a consciência para aquilo, porque a tua emoção vai querer fugir daquilo. Então, esses traumas, eles produzem uma disfunção, né? Desde dor a também as nossas disfunções na vida humana. E aí a gente começa, essas dores na nossa alma começam a gente fazer disfunções de comportamento. Disfunções de comportamento como, Samara? Eu quero começar a agradar as outras pessoas. Eu, de alguma forma, quero abrir mão de mim, porque eu não sou importante, eu não vi que eu era importante. Então, eu dou atenção para todo mundo e não dou para mim. Ou, de alguma forma, eu me visto como uma armadura de que eu não posso demonstrar vulnerabilidade, porque eu vou ser fraco. E se eu for fraco, o que as pessoas vão achar? E aí, todos os meus comportamentos, todos os meus maus comportamentos vêm dessa proteção dessas feridas. Então, todas essas feridas doem e você agora começa a se blindar de maus comportamentos para não ser acessado nessas feridas. E é isso que a gente faz, começar a gente se comportar e levar a gente a ter rumos na nossa vida totalmente disfuncionais, porque os nossos comportamentos são uma fuga dessas dores. E aí a gente vê pessoas sendo totalmente disfuncionais por uma fuga pela dor, uma fuga de não viver mais. E essas feridas emocionais doem, né? Tem pessoas que falam assim, não dói mais. Isso já é uma dor. Não reconhecer que dói é uma ferida também. Então, precisa trazer a consciência do quanto ela dói. Se ela não está doendo, é porque você está muito fora da consciência. Mas elas doem. Elas doem e elas precisam ser saradas. E uma ferida, ela não sara do dia para a noite, né? Imagina quando você tá com uma ferida, ela não sara do dia para a noite, não cicatriza do dia para a noite. Você vai tomando antibiótico, você vai sarando aquela ferida e ela vai saindo vermelhidão, vai tirando, né? Se tem pus, se tem a ferida. E aí depois ela vai sarando, vai ficando uma pele fininha, e aquilo dali ainda, quando toca, dói. Então, é um processo dentro da nossa alma. E se eu não tiver diligência nesse cuidado, eu não vou viver uma transformação. Então, essa ferida emocional, lembra? Eu tive a rejeição, da rejeição eu trouxe uma ferida, e dessa ferida, então, agora eu quero me proteger. E aí a gente encontra as nossas fortalezas do orgulho. Então, esse orgulho era essa proteção para que nada nem ninguém me machuque novamente. E aí, quando eu tô falando de ninguém me machucar, é eu me proteger dessa dor, do sofrimento. E aí a gente faz promessas, né? Eu lembro que eu passei por uma dor na minha infância, teve uma memória específica onde eu me posicionei na frente das pessoas pedindo algo para o meu pai, e teve uma tia que me levantou e falou algo, né, sobre aquilo que eu estava falando, e aquele pedido, ela me humilhou na frente das pessoas, e eu falei para mim que eu nunca mais ia pedir nada para ninguém, a ponto de na minha vida adulta eu ter desafios de pedir para Deus. Eu achava que como é que Deus vai me ajudar? Eu não sou ninguém. Então eu tinha desafios até de pedir ajuda para Deus, por causa de um voto secreto, uma promessa. E quantos de nós estamos presos em promessas por dores que nós vivemos? Talvez promessas de você falar que nunca mais ninguém vai te machucar, nunca mais ninguém vai me criticar, nunca mais ninguém vai me ver sofrer, nunca mais ninguém vai tocar em mim dessa forma, nunca mais ninguém vai falar que eu não tenho nada, eu vou provar. E aí essa promessa é uma fortaleza de orgulho que faz você mudar todos os comportamentos da sua vida na busca de ser aquilo que você não é, e isso faz com que nós vamos viver totalmente disfunções na nossa vida e não vamos viver o poder que nós temos, porque nós estamos totalmente disfuncionais da nossa identidade. A Bíblia diz que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Imagina,
Se nós estamos com essas fortalezas de dores, Deus ele se opõe. É como se você quisesse abraçar Deus e Deus está assim, ó, eu me oponho ao orgulhoso. Samara, mas eu não tenho consciência, é por isso que nós precisamos ter consciência, para quebrar isso, para que a gente acesse cada vez mais Deus. Para que a gente viva a identidade. Quantas pessoas oram a Deus e não recebem respostas? Por quê? Porque estão com feridas na sua alma de orgulho. Se protegendo de sofrimento. E isso é orgulho, gente. E aí o orgulho se manifesta, né? Então a gente vai encontrar aqui várias manifestações de orgulho. Arrogância, que é aquela pessoa que de alguma forma ela fala dela a todo momento, ela arrota ela, né? Arrogância é uma pessoa que fala dela, ela manifesta quem é ela fica falando dela. Prepotência é uma prepotência, acha que pode mesmo sem poder, não tem humildade de dizer que não sabe, não tem humildade de sentar para aprender. Aí a vaidade de alguma forma é aquela pessoa que quer demonstrar ser alguém que ela não é, e aí pode ser com roupas, pode ser com carros, pode ser com um estilo de vida, pode ser com um Instagram maravilhoso, mas na sua identidade, dentro de você, tá todo deturpado, então vive uma vida para mostrar para as pessoas, mas dentro dela ela sabe que ela não é. Atalho, busca atalho para encontrar de alguma forma, situações para que você possa fazer as coisas mais rápidos, para fazer as coisas do jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho que foi aprendido nessa cultura que a gente tem, isso é orgulho. Zona de conforto é orgulho, Samara, sim, zona de conforto é orgulho. Eu e você não nascemos para mediocridade, e quando nós estamos na mediocridade, isso é zona de conforto. Isso é orgulho, isso é uma falta de querer ser mais, de querer ser parecidos com aquilo que Deus nos fez. Então, a zona de conforto é orgulho também, achar que sentadinho, bonitinho, Deus vai mandar, vai fazer, vai acontecer. Não, eu preciso me esforçar, eu preciso ter diligência para as coisas. Falta de perdão também é orgulho. Mentira também, mentira é um grito desesperado de você dizer algo que você não é, e aí a mentira vem também de forma inconsciente para te proteger da crítica, para te proteger da acusação, da cobrança. Inconscientemente você mente para já se proteger, e quando você começa a ter consciência, você começa, para que eu falei isso, nem era para mentir, e de repente você já vê que a mentira sai porque ela é uma proteção. Autossuficiência é você de alguma forma demonstrar que só você é suficiente, você não precisa de ajuda, você não precisa de pessoas. Ingenuidade também é orgulho, acha que de alguma forma você vai crescer sem precisar de nada. Desobediência também é orgulho, insatisfação e ingratidão também é orgulho, desonra e desrespeito também é orgulho, inveja é orgulho e impaciência é orgulho. Então a gente vê o quantas manifestações tem, todas essas manifestações elas se manifestam no nosso caráter e nos nossos comportamentos. E quantos de nós ainda não temos consciência daquilo que fazemos, que é orgulho? E se eu e você não temos consciência, nós vivemos na ignorância. E se eu e você vivemos na ignorância, nós não acessamos o poder que nós temos. E aí você consegue ver o quanto a gente precisa cavar e trazer consciência para tudo que tem dentro da nossa alma que nos impede de fluir naquilo que nascemos. Então, o orgulho em nossas vidas traz muito prejuízo, tá? E daí talvez seja algumas situações que a gente está vivendo, né? E eu quero trazer essa consciência. Qual é o maior desafio que você está vivendo hoje? O Paulo diz que não tem ninguém que não esteja vivendo algo que não seja por causa do orgulho, né? Então, todos os nossos prejuízos, talvez seja no casamento, ele acaba o casamento, ele te impede de reconhecer os erros, ele te faz mentir para encobrir as pequenas e grandes falhas, ele manifesta uma vaidade, ele faz que você querer chamar atenção, seja pelo corpo, seja pelos bens, seja falando de alguma forma, querendo chamar atenção em ambientes. O orgulho corrompe o teu caráter e te desconecta da tua verdadeira identidade. Então, a gente consegue ver o quanto isso nos impede de a gente acessar verdadeiramente quem somos e esse poder que existe em mim e você de fazer aquilo que nascemos para viver.
E aí eu consigo entender hoje, né? Eu vejo dentro da igreja quantas pessoas que têm promessas incríveis e estão paradas no tempo. E aí, quando a gente vê essas pessoas paradas, é que elas estão vivendo processos, né? E o Paulo traz o deserto, né? Quando a gente olha para aquelas passagens da Bíblia que fala que o povo de Israel passou pelo deserto, que era para ser em 4 meses, passou 40 anos. Deus manteve esse povo no deserto para moer o orgulho dele. Então, os prejuízos que o orgulho nos faz, a gente vive ali até a gente moer o nosso orgulho. E aí a gente vive em desafios na nossa vida até quebrar o orgulho. Então, quando você se vê dentro de um problema, rapidamente você precisa já se quebrantar e entender o que eu estou fazendo que está me levando para esse lugar. Qual é o orgulho que me impulsionou para esse lugar? Qual é o meu mau comportamento que me levou para esse lugar? Qual é a situação que eu fiz de errado, que foi motivado pelas minhas dores da minha alma, que de alguma forma me impedem de viver aquilo que era para mim viver, de uma felicidade, e eu estou vivendo de novo esse ciclo. Tem quantas pessoas que vivem ciclos, e eu vou falar sobre esses ciclos. Gente, só manda ali um oi ali, só para você estar entendendo. Se tiver dúvida, compartilha comigo aí, tá caindo ficha. E aí essa fortaleza de orgulho, ela danifica o nosso caráter e ela destrói a nossa identidade. Nos faz mentirosos e nos leva ao fracasso. E aí talvez você comece a entender por que de fato tem coisas que não acontecem na sua vida ainda. Talvez porque de fato você ainda não acessou coisas extraordinárias. Porque de fato, talvez você ainda vive disfunções dentro do teu casamento, ou dentro da tua identidade, ou dentro das tuas emoções. Tem coisas que eu ainda vivo, que eu ainda me pergunto, Deus, aonde está o problema? Não é porque eu ensino isso que eu sou perfeita. A Camila fala, né? Todas as vezes que você ouve uma live, ela fala de alguma coisa que ela se quebrantou, de alguma coisa que trouxe consciência. Então, quando nós estamos no processo, sempre vai ser algo que a gente vai encontrar dentro da nossa jornada. O que eu ainda não estou vivendo? O que está me fazendo fazer essa situação ainda? Enquanto eu não tiver consciência, eu não consigo resolver. Então, quando nós não paramos para olhar para essas situações, nós vivemos numa disfunção e não conseguimos quebrar essas estruturas. E isso faz, então, a gente viver vícios. O que é vício, Samara? É um comportamento, uma atitude ou uma circunstância que a gente repete e que faz mal a nós. E a quem nos rodeia e não conseguimos evitar. Então, vamos lá. Eu tenho uma rejeição, dessa rejeição virou uma fratura emocional, essa fratura emocional eu crio uma fortaleza de orgulho, e essa fortaleza de orgulho faz eu viver vícios emocionais. O que são vícios emocionais? Eu repito como um vício, né? Um ciclo vicioso, um comportamento. Quando eu vejo eu estou fazendo aquilo de novo, eu estou fazendo aquela atitude de novo, eu estou vivendo aquela circunstância de novo, fazendo mal para mim. E esse vício emocional só faz mal para mim e para as pessoas que me rodeiam. Por quê? Porque eu ainda estou preso naquele orgulho, naquela dor. Então, quantos de nós vive um vício emocional de rejeição, vício emocional de abandono, vício de problema financeiro, vício de problema no casamento, vício de se sentir abandonado, vício de se sentir criticado, de ser cobrado, de viver problemas e circunstâncias da vida que se repete. Escreve aí, gente, o quanto você já tem consciência de coisas que se repetem na sua vida, que parece que não acaba mais. Aconteceu isso de novo, meu Deus, e aconteceu de novo, e você quer sair e você vive aquele ciclo novamente. Ó, a Gilmara colocou, o orgulho realmente dói. Quantas áreas ainda a ser trabalhada? Todas essas coisas, o quanto a gente ainda precisa, né, construir, né, Gilmara? Gilmara está na jornada com um bom tempo e a gente ainda traz consciência. Gente, eu tô sempre nessa busca e sempre vejo coisas ainda acontecer e tô sempre olhando e fazendo, né? Eu tenho um caderno aqui, ó, dos meus desafios, né? Das minhas aulas, das minhas coisas, o quanto eu ainda
tenho de coisas que vai trazendo ficha que eu ainda faço de comportamento e precisa reconhecer e precisa quebrar. E isso, se não tiver foco na busca de trazer consciência dos vícios, do comportamento ruim, a gente vai vivendo cada dia mais disfunções. E se eu trouxer consciência, eu tô cada dia mais sarando a minha alma para que eu possa acessar os lugares que eu nasci para viver, ok? E aí, depois que eu tomei consciência, deixa eu só ver aqui que eu acho que tem gente entrando aqui, gente. Isso. Depois que eu tomei consciência, ok? De tudo isso, tomei consciência dos problemas que eu tenho, tomei consciência de quais são as fraturas, tomei consciência de quais são as dores, tomei consciência de quais são as manifestações de orgulho, tomei a consciência de quantas coisas erradas eu preciso tomar uma decisão. E o segundo passo é decidir, ok? E aí existe muito poder na decisão. A gente precisa abominar tudo aquilo que é disfuncional na nossa vida. E eu sempre trago à luz aquele versículo, né? Que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o primeiro passo é não vos conformeis. E quando a gente fala de não vos conformais, e quando você vai buscar isso no dicionário, né? Eu não me conformar, eu não acreditar naquilo, eu não achar que aquilo tem que ser assim. Então, quando a gente fala sobre isso, tomar uma decisão, eu não quero mais. Eu tenho que gritar o meu chega. Não faz mais sentido eu viver assim. Não faz mais sentido eu viver de novo essa disfunção na minha vida. Não faz mais sentido eu viver esse processo de novo. De novo eu tô nesses sentimentos. De novo eu tô vivendo esse ciclo. De novo eu tô vivendo esse comportamento. Enquanto não houver uma decisão de gritar um chega de viver isso, você está se conformando com a vida que você leva. E aí, quando você se conforma, você não se transforma. Então, não vos conformeis fala de você não se conformar, gritar o teu chega e falar, eu não nasci para isso. Não faz sentido eu viver isso. Eu não nasci para isso. Eu preciso ser diferente. Eu nasci para grandes coisas. Eu não nasci para mediocridade. Eu nasci para ser amada. Eu nasci para viver coisas incríveis. Eu não nasci para essa vida disfuncional. E quando você fala um chega, você toma decisões. E isso tem um poder enorme na sua vida. Então, a decisão, ela vence um comportamento disfuncional. Ela quebra um coração orgulhoso que tem dificuldade de admitir os erros e pedir perdão. Então, quando você diz um chega, um verdadeiro chega, né, e decide abominar o seu velho eu, vencer a dor e viver o processo, se você ainda não disse o seu chega, está na sua hora. Então, existe uma frase que o Paulo fala assim, né, cada um tem a vida que merece. Mas mais do que cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que tolera. Enquanto você tolerar essa vida, você vai viver dessa forma. Mas quando você gritar assim, ó, chega, eu não me conformo mais com isso. Tem que existir um nojo dentro de você desse mau comportamento. Tem que existir um negócio ruim dentro de você e isso não combina comigo. Porque tem quantas coisas, e você sabe disso, porque eu tô na jornada, eu sei. O quanto tem coisas erradas que a gente faz, e aí tem coisas que você faz que nem dói. Você faz coisa errada e parece que nem dói. E às vezes eu falo assim, Deus quebrando meu coração, porque isso nem doeu. E era para doer. Por que isso? Porque não gerou dentro de mim ainda uma inconformidade sobre aquilo. E isso é o pior das situações. Nós precisamos nos constranger. Tem que haver um aquebrantamento do nosso coração, um coração orgulhoso precisa ser quebrado, precisa ser moído para que a gente possa admitir o nosso erro, pedir perdão e gritar o nosso chega. Então tem coisas que a gente tem que passar por processos de dores para que a gente possa ser moído. E aí às vezes tem pessoas vivendo situações que não sabem o que está vivendo tanto problema porque você está sendo moído, meu filho, minha filha.
Enquanto nós não nos aquebrantarmos, enquanto nós mantermos esse coração orgulhoso, nós vamos viver naquela dificuldade até sermos moídos. Por isso que nós vamos viver em desertos até que Deus possa moer o nosso coração. Ó, a Ana falou assim, algumas vezes eu me pego repetindo dia a dia o que vivi na infância com os meus filhos. E não é caso pensado, só acontece. O bom de viver na jornada é saber que está vindo à tona o que precisa ser curado. É sobre isso. É sobre trazer consciência e ajustar a rota. Traz consciência e ajusta a rota. Se a gente não está na jornada, a gente não consegue ver. A gente entra no piloto automático e você não consegue ajustar. Então, toda vez que eu decido gritar o meu chega, não, eu não posso mais viver isso não faz sentido. Eu preciso quebrar isso dentro de mim. Deus, quebra o meu coração, quebra esse coração orgulhoso, me constrange, Deus. Eu falo isso para o Espírito Santo constrange o meu coração, me constrange, eu preciso olhar para esse erro e ver isso como algo ruim, não combina com quem eu sou, com aquilo que tu me fez para ser. E aí, toda vez que a gente entra nesse grito de chega, a gente abobina aquela pessoa velha e começa a viver, vencer o novo, vencer a dor e viver o processo. Então, enquanto a gente não decidir gritar esse chega, nós não vamos nos conformar com o erro. Tá tudo bem. Tá tudo bem viver esse casamento desse jeito. Tá tudo bem ser tratada desse jeito. Tá tudo bem viver com os filhos assim. Tá tudo bem viver essa vida financeira dessa forma. Tá tudo bem viver dessa forma. Então, enquanto você grita e diz, tá tudo bem, você está se conformando e não grita até o chega. Depois que eu gritei o chega, então agora eu vou andar com coragem, verdade e humildade. O que é andar com coragem, verdade e humildade? Eu acredito que é um dos mais desafiadores do processo, né? Já é desafiador reconhecer, depois de reconhecer, já é desafiador, né? Moer o orgulho, agora andar, né? Na verdade, na coragem, na humildade é o quê? Sem a verdade, você vai permanecer no engano, na mentira, encontrando muitas explicações para os seus erros, para as suas falhas e para as omissões. Você precisa andar de braços dados com a coragem e com a humildade. Então, uma das coisas que faz a gente olhar para o nosso erro e quebrantar o nosso coração é trazer a verdade à tona. Como que é isso, Samara? Errou, não esconde. Traz à luz. Fala, chama a pessoa, aconteceu isso, isso, isso. E quando a verdade vir, vai haver constrangimento. E a coragem de trazer à tona vai moer o teu coração. Vai mostrar. E aí, gente, como é difícil isso, sabe por quê? Porque aí você traz assim, né? Mas daí vão ver que eu não sou imperfeito. Mas daí vão ver que eu não sou aquela pessoa que eu queria tanto demonstrar. Mas daí vão ver que eu tenho problema com isso. Vão ver que eu sou orgulhoso. Sim, é necessário. É necessário quebrar o orgulho, trazer a verdade e moer o teu coração, moer esse processo para que de verdade essa humildade venha vir para fora. Então, quando você traz a verdade, você reconhece o teu erro, a tua falha, a tua mentira, o teu engano, você então começa a dar passos sobre a tua jornada. Aí você entra com a coragem de enfrentar a dor que você mesmo vai criar para você, né? Porque quando você traz a verdade, você reconhece, você tem a coragem de enfrentar a própria dor. E aí você olha para si e para os outros com verdade. E essa coragem vai produzir dentro de nós uma santidade. Essa verdade e essa coragem, ela produz dentro de nós uma santidade e uma humildade, que é moer essa armadura de orgulho, quebrar essa armadura, quebrar essas escamas, e só com a humildade nós podemos ser os únicos responsáveis pelas vidas que estamos levando. Sem a mentira, sem a vitimização, sem o discurso de arrogância. Então, sem essas três coisas, é impossível a gente alcançar um lugar de liberdade. Sem essas três coisas, é impossível alcançar um lugar de liberdade. Então, esse processo, né, de trazer consciência, depois de trazer consciência, decidir mudar, e aí agora
vim com a verdade, coragem e a humildade, eu preciso também me livrar da mágoa, do rancor e do ressentimento. Qual que é o quarto passo? Perdoar. O perdão é a comunicação de amor como um combustível para fazer tudo de novo. Então, esse processo, Samara, de novo, sim, de novo. É muito, 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 muito de novo. Por quê? Vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar de novo, de novo, de novo e de novo e de novo. E o perdão é a comunicação que vai fazer esse combustível desse processo mudar. Sempre, sempre, sempre. A falta de perdão é como um câncer que vai crescendo dentro de nós silenciosamente. No início, ele é desconhecido e não produz nenhuma dor aparente. Mas à medida que ele vai crescendo, nós começamos a ver os seus efeitos na nossa vida. Então, talvez você está com uma falta de perdão, com uma situação que você fala, ai, nem vou me estressar com isso, deixa para lá, eu não quero magoar meu coração. Deixou. Mas essa forma de você falar e deixar, não declarada, você colocou para baixo do tapete. E isso ficou crescendo dentro de você, crescendo, crescendo, crescendo. E tá como um câncer dentro de você e você não tem clareza do quanto isso tá doendo. Tem quantas vezes que a gente está dentro de um processo de coach e as pessoas falam que isso não dói. E eu peço para começar a escrever sobre aquilo. E quando começa a escrever sobre aquilo, começa a doer. Começa, meu Deus, como isso dói. Por que dói? Porque tá na falta de perdão. Então, a gente não consegue entender como a nossa alma, né? Ela luta. É uma luta de a gente se proteger. A nossa alma, ela tem um inconsciente dela de proteção. E isso é tão desafiador para o nosso processo de transformação que ela, por si só, vai querer não perdoar para se proteger. Então, eu preciso estar consciente daquilo que a minha alma está fazendo, preciso estar consciente daquilo que eu automaticamente estou fazendo para me proteger. Então, quando a gente começa a entender os nossos padrões de comportamento, talvez você comece a se isolar para se proteger. Talvez você abra mão de situações para se proteger. Talvez tem pessoas que têm tanto medo de ser abandonado que abandona antes para não ser abandonado. Tem gente que tem tanto medo de ser criticado que critica antes, que abandona as pessoas antes. Então, tem tantas situações que você faz que aparentemente é um câncer dentro de você que vai tendo efeitos colaterais na sua vida. Então, quanto maior a sua consciência sobre essa realidade, maior a tua capacidade de agir, de mudar. Por isso que a gente fala que a gente precisa permanecer na jornada. A gente precisa continuar nessa busca de trazer consciência sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre a falta de integridade no nosso caráter, sobre aquilo que a gente faz de errado, sobre as dores, sobre os problemas, sobre aquilo que não está. Por que a gente tem que fazer o MAS, né? A roda da vida todo mês, para a gente ver quais são as maiores debilidades. As nossas debilidades ali tem dor. Ali tem dor. Enquanto a gente cavocar, vai ter dor ali, vai ter dor. Então, quanto maior a minha consciência sobre aquilo que eu preciso olhar, maior a minha realidade e a minha capacidade de agir e mudar. Se eu não tiver consciência, eu estou preso na ignorância. E a minha ignorância faz eu viver totalmente coisas disfuncionais. E essas disfunções faz eu me afastar daquilo que Deus me fez para ser, faz eu me afastar das promessas de Deus, faz eu me afastar de tudo aquilo que era para mim viver e eu não estou vivendo. Só que o tempo está passando. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Quanto tempo você tem para viver todas as coisas que Deus tem? Quanto tempo? As nossas marcas emocionais dessas experiências vividas na infância foram importantes em algum momento para nos fazer mais fortes, resilientes, ousados e determinados a agir. Porém, cada história de vida é única e as experiências, as memórias e significados que damos a cada uma delas também. Então, eu não posso olhar para a minha vida e olhar para ela só como dor. Teve coisas ruins? Teve de dor, eu olho só para as coisas ruins. Mas eu preciso agora mudar o significado da minha vida.
Enquanto eu estou olhando para minha infância, enquanto eu estou olhando para essas situações que eu vivi e brigando com elas, eu não fico mais forte. Dá para mudar alguma coisa que já aconteceu? Não. Você só pode ressignificar. Então, como que eu posso começar a mudar isso, Samara? Quando eu olho para minhas experiências, de alguma forma eu dou um bom significado. E aí é a chave, né? O quanto nós vamos ser gratos por as coisas ruins que nos aconteceram. Quando a gente tiver a capacidade de ser grato pelos maiores desafios que nós vivemos, aí nós vamos viver coisas extraordinárias. Então, cada experiência que você viveu, você deu um significado. Se esse significado foi ruim, o teu foco agora é olhar para esse significado e de que forma isso, de alguma forma, poderia ser bom na minha vida. Samara, mas não tem como isso ser bom. 3 perguntas que a gente se faz. Poderia ter sido pior? Meu Deus, mas não tem... Sempre tem uma forma de ser pior. Você pega uma das piores situações, um abuso, né? Um estupro na infância. Poderia ter sido pior? Poderia. Você poderia ter morrido. Poderia ser com alguém conhecido, poderia ser com teu pai. Ou não foi tudo isso, Samara. Poderia ter sido pior, poderia ainda ter sido pior. Mais devastador possível. Poderia ter sido pior? Poderia. E se poderia ter sido pior, quando eu trago a consciência que poderia ter sido pior, o meu cérebro já vê de alguma forma um ganho. Caraca. Poderia ter sido pior e não foi. Então, foi um ganho. Agora, olhando para isso, que oportunidade tem escondida ali? Enquanto eu não olhar para as coisas da minha vida e me ver como aquilo me fez mais forte, mais resiliente, mais determinado e dar um bom significado para minha história, eu vou ficar brigando com ela. E enquanto eu brigo com ela, eu não olho para frente. Então, o nosso processo é dar bons significados para a nossa vida e ser capaz de ser grato a tudo que nós passamos, por mais desafiador que foi aquilo que nós passamos. E perdoar. Só com o perdão verdadeiro nós vamos anular esse ciclo de autossabotagem que nós vivemos. Perdão, Samara, perdão. E o perdão é como? É 70 vezes 7. Tem coisas que você acha que você já perdoou. Não, você só iniciou o perdão. Vai ter que ficar perdoando todo dia, todo dia, todo dia, até limpar o teu coração de verdade. Tem coisas que não é só uma vez, tem coisas que é muitas vezes para que limpe o teu coração. E aí, o que não é perdão? Tá? Perdão, ele é um movimento constante, consciente e intencional que não tem fim. Tá vendo, gente? Quanto maior a dor causada na sua vida, mais longo e intenso precisa ser o processo de perdão. Então, tem gente que fez um método CIS, acha que já tá bom, perdão. Não, ele é um processo, ele é constante, ele precisa ser de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Quanto mais dor causou, mais perdão e mais forte vai ser, e longo e intenso vai ser esse processo de perdão. Por quê? Porque tudo isso gerou uma dor muito profunda, uma fratura muito profunda. E precisa de muito perdão, que é esse antídoto para essa cura acontecer. Não é uma vez, ela é um processo. Perdoar é escolher ser livre. Digita aí, gente. Eu sou livre. Eu nasci para ser livre. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre. Você vai ser livre quando você conseguir perdoar todas as dores, todas as coisas que lhe aconteceu, tudo aquilo que te prende. E quantas pessoas vivem presas, amarradas, presas em emoções ruins, em sentimentos ruins e não conseguem visualizar o quanto precisam perdoar. Estão naquele estado de ignorância que eu compartilhei com você. Enquanto eu estou naquela falta de consciência daquilo que eu preciso perdoar, eu me torno cego. E eu me torno cego
orgulhoso e eu não consigo enxergar o que eu estou fazendo de ruim. Então, quando a gente perdoa, é eu escolher ser livre. O perdão não fala sobre o outro, o perdão fala sobre você. O caminho a ser percorrido é 70 vezes 7. E tem poder na sua decisão. Então, decida perdoar. E o perdão, gente, às vezes você acha que você consegue sozinho, às vezes não, você não consegue. Você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de entrar no teu espiritual, você precisa de ajuda para entrar, porque se você só verbalizar, você não acessa às vezes. Tem que estar assim, ó, muito consciente, precisa ser 70 vezes 7, até ir limpando o teu coração e tirando camadas de falta de perdão. É muito forte, é muito forte. Então, todo ser humano, para viver uma vida feliz, com saúde física, com saúde emocional, ela precisa se sentir amado, importante e pertencente. Para isso, você precisa ser livre no perdão. Para de verdade olhar para tudo aquilo que você viveu e se sentir amado, se sentir importante, pertencente com o perdão. E o quinto passo de toda essa jornada é ser grato. Por que grato, Samara? Porque a gratidão limpa o nosso coração. Vou trazer isso. E eu quero que você escreva aí, aqui no chat, gente, 5 motivos de gratidão, tá? Aqui pede para compartilhar com a pessoa, mas eu quero que você compartilhe aqui, porque nós estamos no online, tá? E em casa você vai escrever 30 motivos para ser grato pela sua vida. Mas eu quero que você escreva 5 motivos de gratidão que você tem. Escreve aí no chat. Por que a gratidão? A gratidão ele é um antídoto que nos ajuda a limpar o nosso coração de mágoas e ressentimentos. Mágoas e ressentimentos, Samara, sim. O perdão, ele nos ajuda, ok? A limpar o nosso coração de mágoas e ressentimentos. Todas as vezes que eu e você estamos trabalhando a gratidão, nós começamos a limpar o nosso coração, ok? Então, tudo que é mágoa, tudo que é ressentimento, cada vez mais que eu faço motivos de gratidão, mais eu limpo o meu coração. Então, é um antídoto que a gente tem. Então, essa gratidão, eu preciso que você compartilhe e faça na sua casa uma carta de gratidão para o seu futuro. Vamos lá, gente, escreve aí no chat. 5 motivos de gratidão. Escreve aí, 5 motivos de gratidão. Ó, a Rafa colocou. Eu sou grata por ser filha amada de Deus, eu sou grata pela minha família, pelo dinheiro que recebo, grata pela minha saída, pelo propósito de Deus na minha vida. Eu sou grata por continuar na jornada, eu sou grata pelos meus pais. Eu sou grata pela minha família, pela minha saúde, por estar viva, das minhas realizações, por ter Jesus ao meu lado. Uau! Pela minha saúde. Agora eu entendi. Quando a gente está falando sobre o motivo de gratidão, talvez você não perceba isso dentro de você, mas ao longo do tempo, tudo que é mágoa e ressentimento, ele começa a ser limpo. Então, além da liberação de perdão, quando você trabalha a gratidão, você vai limpando o teu coração de mágoas e ressentimentos. E você consegue ser totalmente grato cada vez mais que você libera perdão e vai sendo limpo o teu coração de mágoas e ressentimentos. Então, a gente pode fazer das duas formas. Liberando perdão para trazer gratidão e sendo grato para limpar o nosso coração de todas as mágoas e ressentimentos. E a gente finalizar aqui, mas trazer a consciência para você do quanto nós precisamos. Deixa eu parar aqui e compartilhar. O quanto eu e você precisamos nos manter numa constância e consciência daquilo que nós precisamos viver, de trazer consciência para os nossos erros, nossos desafios, para aquilo que machuca, para aquilo que ainda falta perdoar, para aquilo que a gente já perdoou uma vez, para continuar perdoando, para fazer gratidão. Faz sentido, gente? Quem caiu ficha aí, escreve aí no chat quanto ainda tem que ser trabalhado. Eu tenho essa fome, assim, eu acho que dentro de mim, de
Eu acho que uma das coisas que mais me faz querer viver essa jornada é querer, de alguma forma, viver o propósito de Deus na minha vida. Eu acho que não é nem a busca de ser sarada e nem a busca de quebrar tudo isso dentro de mim. O que me faz buscar mais e mais essa jornada é querer viver um propósito específico de Deus na minha vida. É isso que me faz romper com as dores, decidir mudar. Então, eu quero trazer a consciência para você que ao longo da sua jornada, talvez você vai ter que ancorar essa jornada em algo. O que te faz querer viver tudo isso? Porque se for só para mudar por mudar, às vezes não vai ter força o suficiente. Faz sentido? Se for só para mudar por mudar, não vai ter força o suficiente. Talvez vai ter que ser por alguém, talvez vai ser por alguma circunstância que você quer viver, talvez vai ser por conseguir algo e às vezes a gente às vezes dói porque tem alguma coisa na nossa vida que está doendo, mas aquela dor talvez é um impulso para você viver. Quantas pessoas entram numa jornada por causa da dor e depois que passa a dor elas param? Então, olha para você e vê qual é o meu maior impulso de mudança. É só querer mudar ou tem algo que me faz querer mudar? É viver uma vida plena, é viver um propósito, é agradar a Deus, é ser uma melhor mãe, ser uma melhor esposa, viver um casamento. Às vezes, a dor que está na sua vida, você tem que até ser grata, porque é ela que está te impulsionando a querer uma transformação. Porque se não tivesse a dor, talvez você nem mudaria, nem queria mudar. E isso foi uma das fichas que caiu ao longo da minha jornada, que eu tenho que ter muito claro aquilo que de fato me faz querer mudar. Só por mudar, a gente vê como é desafiador mudar. E como é desafiador olhar para as nossas dores, olhar para os nossos desafios e querer mudar comportamento, e querer se humilhar, e querer quebrar esse orgulho. E aí tem quantas historinhas que passam na nossa cabeça que não precisa, que não sei o quê, e que não precisa disso. Então, por que de fato você quer mudar? Eu acho que essa é a grande chave que eu quero finalizar essa noite, o que te impulsiona a mudar de verdade. Você tem que trazer a sua mente. Hoje a resposta que eu tenho uma fome muito grande de viver um propósito específico em Deus. E isso me faz querer mudar, isso faz eu, às vezes, até pensar em desistir, mas pedir para Deus assim, não desiste de mim. Mas o que eu quero trazer para você é que se não houvesse isso, talvez eu não teria uma busca incessante por mudança. Então, o que você precisa? Talvez é porque você quer ser uma mãe totalmente diferente. Talvez é porque você quer viver um casamento. Talvez é porque você quer ser próspero. Talvez é porque você quer viver algo extraordinário. Tem que ter um bom motivo dentro de você que faz você se conectar com essa mudança todos os dias. A Camila até fala na jornada dela que ela sempre achou que ela estava fazendo as mudanças, né, por causa dela. Mas chegou ao longo de uma jornada que ela viu que o próprio orgulho dela fazia ela querer mudar. Chegou um ponto da jornada que ela viu assim, como ela tinha feito vários votos secretos de nunca fracassar, quando ela viu que ela estava fracassando no casamento, o orgulho dela tomou conta e ela falou assim, eu vou mostrar como eu não vou fracassar no casamento. E aí ela quis mudar para não fracassar. E aí chegou uma hora que ela falou, meu Deus, até a minha motivação está sendo por orgulho. Minha motivação de mudança está sendo por orgulho. Então, o quanto a gente precisa estar consciente disso e ter um forte senso de por que a gente quer mudar, para não desistir ao longo do caminho, não parar no meio longo do caminho e trazer a consciência do quanto a gente precisa viver cada dia mais esse estado de consciência, né? Quando a gente precisa estar conectado com o ecossistema, né? Pessoas, nós estamos aqui, pessoas, lugares, informação, né? Buscando conhecimento, quando a gente precisa estar conectado. Você tomou a decisão, nós tínhamos, 64 mulheres, nós estamos aqui em 12 mulheres, 14 mulheres, né? Poucas pagam o preço de mudança.
poucas realmente decidem mudar, poucos fazem o que precisa ser feito. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo por que tantas pessoas não alcançam resultados extraordinários e quantos ainda não vivem promessas e coisas extraordinárias nas suas vidas. Porque ainda falta mais. Falta mais. Eu estava conversando com uma coach minha que é Black Belt. E ela fala que todas as vezes que ela está naquele ambiente com o Paulo, ela fala, Paulo, mas isso ainda na minha vida. E ele fala assim, minha amiga, vive a jornada. Tem coisas que só a jornada e o tempo vão fazer você viver diferente. Não tem do dia para a noite, é a jornada. Então, vive a jornada e esse processo vai fazer a mudança acontecer. Não é do dia para a noite. A jornada vai trazer essas escamas e essa mudança. Então, o quanto nós precisamos continuar na jornada e o quanto nós precisamos estar consciente desse processo de mudança. Faz sentido, meu Deus? Ó, a Kathleen colocou, sou grata pelas pessoas maravilhosas que Deus coloca em minha vida, sou grata pela minha saúde, grata a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, sou grata pela minha coach, maravilhosa. Gratidão por hoje, amo estar com você. Samara, obrigada por entregar muito. Obrigada, Gil, linda. Gente, e eu tenho certeza que a gente pode viver cada dia coisas mais extraordinárias. Eu quero marcar mais esses encontros, né? Mas quero aproveitar para falar para vocês que eu tô com uma turma aberta de Team Coaching também. Então, tô com uma turma aberta de Team Coaching do Viva, que fala muito sobre isso que a gente estava falando, ó, do Viva Sua Real Identidade. Quem não faz processo de coaching comigo, mas quer viver esse Team Coach do Viva Sua Real Identidade, são 12 encontros focados nessa transformação. E eu quero fazer o convite para você. São poucas vagas que eu tenho ainda. Se você tiver interesse, me procura no privado. Mas trazer a consciência para você não parar no meio do caminho. Busque cada dia mais esse romper, olhar com consciência, andar com coragem, decidir, andar com verdade, coragem, humildade, perdoar 70 vezes 7 todos os dias e buscar cada dia mais a gratidão para que a gente possa se desenvolver, crescer e viver coisas extraordinárias e principalmente acessar o poder que existe naquilo que nós somos, porque se nós acessarmos essa identidade, nós vamos ter um poder sobrenatural, que é uma promessa para mim e para você. E nós vamos viver coisas maiores, porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Então, se Ele já concede os desejos do nosso coração, imagina viver os sonhos dele. O quanto nós vamos ser infinitamente mais felizes, né? E isso é um desejo que nós precisamos ter, mudar e esse processo de transformação. Gratidão, gratidão, gratidão por todas. Gente, coloca aí uma palavra que resume a consciência daquilo que a gente falou hoje. Vai lá. Uma palavra do dia de hoje. Qual foi a maior ficha? Coloca aí uma palavra que resume tudo que você viveu hoje comigo aqui. Nessa... Meu dia, quase 2 horas. Falamos, hein? Perdoar. Uau, Márcia. Manifestações de orgulho. Obrigada, Rafa. Ter acesso como filha. Quebrar orgulho. Perdão são camadas, por isso é 70 vezes 7. O processo de busca é constante. Maravilha. Lindas, coisa maravilhosa, viu? Gratidão por esse tempo. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, por não desistirem da jornada de vocês. Se quiserem continuar no grupo, toda vez que tiver alguma coisa nova, eu quero logo marcar, né, mais algumas coisas assim, aí vou divulgando para vocês. Fiquem de olho lá no Instagram. Essa semana eu tô com um pouquinho mais de tempo, porque nós não estamos com treinamento, então eu já organizei as minhas sessões para mim fazer lives, então vou fazer uma live na quarta e uma na quinta, porque amanhã eu vou estar em Blumenau,
né? Lá com a Marisa. Então, quem assiste a minha live essa semana não vai ser na terça, vai ser na quarta e quinta. Mas eu quero estar mais presente agora no online. Essa semana que a gente está sem treinamento, eu consigo ajustar melhor a minha agenda, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe grandemente e quero te ver na jornada, viu? Boa noite, pessoal. Beijo. Beijo, Boa lindas. noite, obrigada, Beijo, Samara. linda. Tchau, tchau. Gratidão. Lindas. Tchau. Beijo.